Bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Eu sou discípula de Jesus. E essa é de longe a parte mais importante de quem eu sou. Mas também sou publicitária, estudei e fiz graduação em teologia e mais recentemente uma pós em neurociências do comportamento. E com o tempo entendi que Deus não me deu esse caminho todo por acaso. Ele foi juntando essas peças para que eu pudesse trazer aqui as palavras que vêm dele. E hoje eu quero fazer um devocional com vocês, que está lá em Ezequiel 47. Essa semana eu tenho acompanhado, acredito que vocês tenham acompanhado também, muitas notícias sobre terremotos e sinais nos céus. E chamou a atenção que há muitos acontecimentos juntos. Nós percebemos esse terremoto que houve na Colômbia. 7 dias depois do terremoto ainda estão contando os mortos, que já passou de 280. E antes, na Venezuela, mais de 6.000 pessoas. Na Filipinas, agora na Espanha, Granada tremeu 2 vezes na mesma semana. Foram mais de 10 terremotos com magnitude 7 ou até mais, só nesse ano e até agora. E isso sem falar das guerras e de tantas outras coisas estranhas que estão acontecendo. Eu não sou de ficar assustada com as notícias e nem quero assustar vocês, mas eu confesso que dessa vez alguma coisa aqui dentro de mim parou para refletir. Porque no meio disso tudo eu me peguei pensando que será que eu estou vivendo como se o tempo fosse curto? Ou estou vivendo como sempre houvesse um amanhã para resolver o que é importante de verdade? Porque no meio disso tudo eu me peguei pensando de verdade sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que amo. E foi com essa pergunta que eu voltei para o texto de Ezequiel, que é uma visão que ele recebe de um anjo que o leva até uma água que sai debaixo do templo. No começo não tem quase nada de água. Ela só dá até os tornozelos. Ele caminha mais um pouco e já bate até os joelhos. E mais um pouco e a água bate na cintura. E na última medição, a água já não dá mais pé. Virou um rio fundo bastante para só atravessar nadando mesmo. E o anjo pergunta para ele: "Viste isto, filho do homem?" Eu penso muito nisso quando olho para o mundo hoje, porque tem pessoas vivendo a fé toda nos tornozelos. Sabe que Deus existe, ora de vez em quando, mas nunca deixou a água subir de verdade. E o problema é que a gente costuma achar que tem tempo de sobra para ir mais fundo quando quiser. E na hora que for conveniente, né? Só que ninguém em Cali achou que aquela segunda-feira ia ser diferente das outras. Eu não digo isso para assustar. Eu digo porque acho que é exatamente disso que Jesus falava, quando disse que haveria terremotos em vários lugares e que ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele não estava descrevendo um evento distante, estava descrevendo um chamado. Vigiar, estar pronto. Não deixar para depois o que pode ser resolvido agora. A entrega verdadeira, sem meio termo, sem só molhar os pés. O que mais me consola nesse texto de Ezequiel é o que a água faz depois que vira rio. Ela chega até o Mar Morto, que nem sustenta a vida. A água de lá é salgada demais, mas essa água que chega até lá transforma. Onde o rio de Deus passa, até o que estava morto volta a viver. Então eu acho que o convite de hoje não é pânico, é entrega. É deixar de viver com um pé dentro e outro fora.
e finalmente caminhar até onde a água já não dá mais pé. Porque é exatamente aí que a gente descobre que não precisa mais se sustentar sozinhos. É Deus que sustenta. O mundo está tremendo e de muitas formas, e ao mesmo tempo. E talvez a pergunta certa não seja: quando isso vai acabar? Mas, se fosse hoje, eu estaria pronta? Minha entrega a Jesus está nos tornozelos, ou eu já deixei a água subir de verdade e confiei para mergulhar mais fundo? Eu deixo essa reflexão com vocês hoje. Pense bem, ore a Deus e confie para ir mais fundo no coração do Pai. Senhor, eu olho para o mundo e vejo a terra tremendo, vejo guerras, vejo gente perdendo tudo em segundos e reconheço que isso me lembra que o tempo é curto, Pai, e que não sei quantos amanhãs ainda tenho. Por isso hoje, eu não quero mais viver em água com as águas nos tornozelos, Senhor. Eu reconheço os lugares secos da minha vida, as partes que ainda são como um mar morto, a entrega que eu adiei, as áreas que eu nunca deixei a Tua água alcançar, Pai. Eu Te entrego isso agora, sem esperar o amanhã. Leva o Teu rio aonde eu ainda resisto. Faça doce o que ainda está salgado em mim. Faz viver o que eu já dei por morto. E se os tempos são de terremoto, que eu seja encontrada vigiando, não com medo, mas com os pés dentro d'água, entregue por inteiro a Ti, Senhor. E me ajude a levar a Tua palavra a todos aqueles que ainda precisam ouvir e se entregar por completo também, Pai. Em nome de Jesus. Amém.